o meu problema com o Yu-Gi-Oh, tá? Eu já digo o meu problema, certo? Não o do vídeo, mas o meu mesmo, tá? É muito texto, certo? Muito texto. É impossível... se você não conhecer praticamente tudo do jogo, você não consegue jogar. Como assim? Se o oponente tá rodando um deck que é da Mermaid, sei lá, nem sei muito bem os metas atuais. E se você não conhece todas as cartas Mermaids que existem, você vai ficar fazendo merda durante o jogo. E vai ficar chato. Vai ficar meio ruim, tá? É muito texto, é muito texto, é muito efeito, é muita coisa, bicho. Muita coisa. Aí é meio ruim hoje, eu acho. Certo? Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma ópera do diabo? Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia eu pensava que era Pokémon. Eu pensava que Pokémon era bem mais popular mundialmente. Dezenas de trading card games por aí, e se existe uma... Tem um jogo de carta do Bleach. Se hoje em dia existem dezenas de trading card... Olha, tem jogo de carta do Bleach? O quê? Ó, louco. Que bagulho sinistro, velho. Que loucura. Nunca tinha visto, tá? Card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que... Cara, é muito nerd, velho. Estrada inteira e criado... É muito nerd reunido, bicho. Olha isso aí, cara. Puxa vida, viu, cara? Se somar a testosterona de todo mundo dessa sala, eu acho que não passa de 200. Ah! Chega. Um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram. Nossa, pêndulo! Pêndulo! Bicho, é sério, é bizarro, tá? O Yu-Gi-Oh! Atual é bizarro, tá, bicho? Faz ideia dos novos animes que saíram e, principalmente, não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, o jogo acabou em apenas um turno. Bruno mandou R$5. Salve, Randy lindo, não sei se é algo chato, mas poderia ver este meu vídeo rápido de 5 min. Tenho zero estrutura e suporte, mas tenho o sonho de iniciar este projeto de canal no YouTube. Muito obrigado. Mas qual é o vídeo? Pô, mas 5 minutos é foda, né? Mas qual é o vídeo? Né? F. Sumiu, tá? Pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! Se for gameplay, nem manda o link não, tá? Não vemos gameplay, F. Situação atual do Yu-Gi-Oh! Eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro, Hearthstone. Eu gosto muito, já joguei Hearthstone. Como, por exemplo, o próprio Pokémon. Como é que a mulherzinha do Hearthstone fala? O que fazer? Ó, louco, ficava ouvindo isso direto. TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Não, mas a verdade... Cuidado, criançada. Nunca colecione cartinha, certo? Nunca colecione
cartinha de Yu-Gi-Oh! Pokémon. Você vai se fuder, tá? Você vai se fuder muito. O que eu gastei com cartinha de Yu-Gi-Oh! É brincadeira, tá? É palhaçada, tá? É piada. Não compensa, tá? Não compensa. A verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi, do Faraó. Pera aí, agora eu vou julgar. Eu vou julgar a coleção dele. Pera aí. É só isso? É só isso? Eu queria mostrar aqui. Fenda do Biquíni. Olha só que massa. Carteira de motorista da Fenda do Biquíni. Ó, louco, velho. Ah, boa. Ah, não. Isso aqui não é coleção, não, pô. Isso aqui foi só pra rir, velho. Se eu pegar minha coleção ali, vocês vão ver o que é um cracudo, tá? Meu amigo. Agora eu vou ser o comparador de coleção da internet. Olha só que coisa ridícula, velho. Mas é isto, tá? Deixa eu pegar aqui só pra rir. Pera aí. Só uma parte. Isso aqui é um de muitos, tá? É um de muitos. Tem muito mais de onde esse aqui veio, ó. Pera aí. Tem muito mais do que isso aqui, tá? Ó. Ó. Tem carta aqui que eu tirei pra expor ali, ó. Dragão branco. Esse aqui é do... É a primeira versão feita do dragão branco, do Kaiba, em inglês, original, tá? Muito bonito. O que é que tem mais aqui? Protegendo minha virgindade agora, tá? Temos aqui o Força de Ataque dos Goblins. Acho que essa é a primeira versão também. Bizarro. Elfos Gêmeos. Aí tem a versão Toon que não tá aqui. O que é que tem mais aqui, ó? Mago Negro. Versão primeira. Maga Negra, essa daqui na versão primeira não. Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Buster Blader. Só. E essa carta aqui, ó. Quase que eu ganhei o campeonato local, tá? Graças a isto aqui, tá? Uma carta extremamente quebrada. Extremamente quebrada. Ó, o sleeve. Meu amigo, tá achando o quê, pô? Tá achando que eu tô pra brincadeira aqui, é? Nerdola de carteirinha, fi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, ó. Aqui tá quase meu baralho todo do campeonato. Marca a página Toon. Aqui tem umas coisas... Foda-se. Ó, louco. Tá maluco, velho? Nada demais. Maga Negra. Quando o cara... Chega um certo ponto do crack que você tá tão no crack que você começa a comprar carta coreana, tá? Porque é mais barato. Certo? Você vai dizer assim, por que tu tem carta coreana? Porque o vício é uma desgraça que corrompe a alma do cidadão, tá? Certo? Aí, Mago Negro. Os deuses. Olha os deuses, caralho, olha os deuses, mano. Aqui a minha alma corrompida, ó. Cadê? Corrupção. Mais uma carta coreana aí. Mas é isto, né? Tem muito mais. Eu não vou pegar tudo, não, porque não tem nem condições. A gente ia ficar umas 3 horas de live. Agora aqui eu gosto. Tá maluco, velho? Dá pra ver? É isto, tá? Depois, em algum futuro, eu mostro a coleção completa em algum vídeo de provavelmente umas 5 horas, tá?
É isto, tá? Tem muito mais ali, mas chega. Vamos lá. Essa é a diferença do fã pro fanboy, tá? É isso. Eu realmente gosto dessa Cadê o Exódia? Eu gosto Tá do Yugi, do no outro Faraó como caderno. protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam. Seja a luta interna do Faraó pra se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo. E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos. E pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. E pra mim, naquela época... Isso é muito chato também, deck meta. Por exemplo, Duel Links, quando eu jogava. Quando você ia subindo no rank, subindo no rank, chegava nos ranks mais altos, era todo mundo jogando com deck meta, é muito chato, os caras são muito chatos, aí fica fazendo todo mundo repetindo a mesma coisa, velho. Os caras não têm criatividade pra sair do meta, sabe? Por exemplo, eu lá no campeonato com meu deck Toon, me senti o diferentão, né? E de fato foi. Quando eu fui pro campeonato com meu deck Toon, ninguém sabia o que é que os monstros Toon faziam, velho. Eu fiquei, ué... Vocês não viram o anime, não? Teve até uma menina que eu enfrentei. Teve uma menina que eu enfrentei. Eu coloquei os monstros no campo. Aí, né, vai, joga agora tu. Passei a vez. Aí quando ela passou pra mim de volta, eu ganhei. Eu fiquei, ataco direto, ganhei. Aí ela ficou, ué, não pode atacar direto, eu tenho um monstro no campo. Eu digo, oxe, é Toon, filha. Você não sabe o que é que o monstro Toon faz, não? Lamentável. Ela perdeu, nem clicou. Foi muito bom, velho. Saudades. O livro que você mostrou é de pintar. Livro de pintar? Entendi não, tá? Depois tu traduz aí. Sei lá, as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. E pra mim... Naquela época de 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! É, muita coisa. Mas antes de a gente continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de VPN que eu já usei. Se tem uma coisa que a internet definitivamente não é segura. Não tem por que você usar a internet hoje em dia e não estar junto de uma VPN. Afinal, VPN servem principalmente para te dar privacidade e segurança online. E a Surfshark consegue cumprir perfeitamente com essas duas tarefas para você. Além de criptografar sua conexão e proteger os seus dados, eu não tenho a VPN. Ela é muito útil quando o assunto é consumo de mídia. Só para você ter uma ideia, a maioria dos serviços de streaming que você consome tem catálogos inteiros apenas disponíveis em outros países. Então tem muito filme e série muito bom que você podia estar vendo, mas não consegue por bloqueio de região. Além disso, Mas você consegue assistir na legenda do seu, por exemplo, eu consigo assistir legendado em PTBR, um conteúdo que está disponível apenas nos Estados Unidos? Eis a questão. Dá pra ver? Surfshark conta com o plano VIP deles, o Surfshark One, que além da VPN exclusiva, você ainda ganha acesso a um buscador dedicado, um sistema de aviso de violação de dados se quiser, e ainda um antivírus exclusivo para te deixar ainda mais seguro. E se tudo isso já não fosse bom o suficiente, a Surfshark ainda tá com uma promoção de Black Friday por tempo limitado, onde assinando qualquer plano deles você ainda ganha mais 4 meses então, se o cara não for fluente em inglês, não adianta de nada, né? Impecável de barato. Então ter uma VPN não só se tornou muito útil, como tá praticamente de graça nesse mês de novembro. Bem, é só você descer aqui, acessar o link surfshark.com/tropia e ganhar 4 meses extras com um preço muito bom. A hora de se proteger agora. E a Surfshark é exatamente o que você precisa. Se não tem no Brasil, por que vai ter legenda PTBR? Quando eu coloco aqui meu Netflix, tem legenda em espanhol. Quando eu tento pensar onde por que tem legenda em espanhol no Brasil? Eu gosto de dividir em duas partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG. Ou seja, o jogo de cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime.
O anime Existe é um bom. consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro ponto discutido é quase sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Do Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E dos personagens, né? O Kaiba humilhando o pobre. Tem coisa melhor do que um vilão que humilha pobres? Não tem como ser melhor que o Kaiba, pô. Nunca teve um vilão tão bom quanto o Kaiba. Pegasus também era muito bom. Os personagens eram muito bons, né? História não tinha história, não tinha regra. O Yugi tirava a regra do rabo, todo mundo sabe disso, certo? Mas os personagens eram bons. E isso era bom, você assistia e gostava. Aí, depois, nas outras versões mais novas do anime, tinha os personagens bem meia boca, meio ruim. E aí perdeu a graça, né? F. Cadê o tutorial do Deck Toon? Em breve, tá? Em breve. Mandou R$10. Mano, você já viu aquelas cartinhas falsificadas, que são menores que as originais? Eu tenho. Eu tenho mais de 1.300 até hoje, desde o ensino médio. Acho que tem uns 15 anos já. Tem umas que a impressão é horrível. Valeu, André. Eu também tenho, eu tive. Eu tenho aqui, eu só não lembro onde é que tá. Eu tenho algumas. Eu acho que eu tenho um Exódia falsificado. Mas é engraçado, quando eu era mais novo, criancinha, eu não conhecia a carta original, eu só conhecia a carta falsificada. E na minha cabeça era perfeito. Depois que eu cresci, depois de velho, eu fui ter acesso a cartas originais. E quando eu comparei a original com a falsificada, eu fiquei impressionado em como Giovanni é horrível as R$5. falsificadas. Fala, tio senhor da brutalidade. Acabei de zerar sua live de Doom Eternal. E canonicamente ele acontece antes dos do Doom 2018 e Doom Eternal. Está pronto para zerar os demais? Valeu, Giovanni. Eu pretendo jogar, tá? Não sei quando, mas eu pretendo jogar, né? Com muita sorte, em breve, talvez. Valeu, Dantes255 pelo sub na Twitch. Só nos computers, tá? Importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. Muito. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam nenhuma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia... já deu, né? Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa, ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás... Mas eu ainda insisto, eu acho que o maior problema dos animes novos de Yu-Gi-Oh!, depois do clássico, não é nem a questão do protagonista ganhar e tal, é os personagens. Você vê, olha esse cara aí do Zexal. Não sei, não sei, não funciona muito bem, né? Meio sem graça, né? Não sei, né? Acho meio paia. Acho que, sinceramente, ninguém se importa muito sobre o protagonista tá roubando ou não. A gente acha até engraçado os roubos do Yugi, né? Acho que é mais isso, fazer personagens bons, né? E bons e memoráveis. A primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança duelando contra... Eu vi um pouco desse anime aqui. Esse aqui é o dos pêndulos, é Arquiv, né? O melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível pra bater de frente com aquele cara.
E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou pra forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. Ah, mas o Yugi já fez coisa pior, velho. Não, o Yugi já fez coisa pior. Tá, o cara transformou as cartas magicamente. Aí o Yugi, o Joey usa o Mago do Tempo e diz: ah, eu usei o efeito do Mago do Tempo, vou matar agora seu Mago Negro. Aí o Yugi diz: meu Mago Negro ficou mais experiente. Aí ele ganha o jogo. Isso era muito mais safado. O roubo do Yugi era mais safado. Ah, eu destruo a lua com meu soldado de pedra. Pô, ladrão. Pera aí, ladrão. Ninguém reclamava, certo? Ninguém reclamava disso. Então esse cara transformar as cartas magicamente não é um grande problema. O problema é que não é, tipo assim, ele não é um personagem muito interessante. Esse dragão aí, você vê que também não tem o mesmo apelo visual daqueles personagens lá do clássico. Agora, uma coisa que ele falou que é verdade nos anos 2000, talvez esse anime aqui fosse maravilhoso. Naquela época, que não existia muita referência, talvez esse aqui que ele tá mostrando fosse pica. Só que depois de tantos anos repetindo a mesma fórmula, aí fica mais chato, né? É tipo Naruto. Naruto hoje em dia não seria um anime muito bom não, tá? Na época foi bom, mas hoje em dia eu não consigo mais assistir nada parecido com o Naruto, né? Até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. Soa preguiçoso. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. O segundo problema é o foco etário do anime, porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. Pronto, isso é... Pois é. Cadê o vilão humilhando o pobre? Não tem. Então não tem graça. O vilão é o quê? É o cara que faz bullying na escola. Bullying na escola? Isso é o vilão? Se ele entrasse com a AK-47 na sala de aula e metralhasse, aí eu ia dizer, porra, vilão, velho. Vilão, malvado. Mas aí ele faz bullying. Ah, se fuder. Vilão paia do caralho, velho. Chato. Sem graça, tá? O Yu-Gi-Oh! Arc V, o V-Rains e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami para atingir um público-alvo mais novo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram. Pô, num clássico, o cara ganhava o duelo e roubava a tua alma, pô. O cara roubou a alma do avô do Yugi, pô. Né? É uma coisa adulta? Não. Né? Não é uma coisa adulta, é uma coisa infantil ainda, mas... não é tão infantiloide quanto os outros, né? Os mais novos. Teram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais pra eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que os Jovens Titãs fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto disso. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas. E normalmente não veria um anime do final dos anos 90.
Mas uma coisa é inegável, o anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais para o que realmente importa pra Konami. Mas eu tenho, sabe, eu tenho um problema com essa ideia de você querer ficar fazendo coisa infantiloide pra pegar um público infantil, porque é o seguinte, você vai pegar um público infantil ali, sei lá, 8 anos, você tá mirando num público de 8 anos de idade. Dificilmente você vai atingir ele, porque ele não escolhe, são os pais que escolhem. Então é muito complicado penetrar nesse mercado. E o jovem que ele já escolhe o que vai assistir, o cara que já tem 12, 13, 14 anos de idade, aí depende dos pais, óbvio, mas enfim, né? Nessa faixa etária, ele não quer ver coisas infantiloides, ele quer ver coisa violenta, ele quer ver coisa sombria. Ele quer ver coisas que ultrapassam mais, né, o limite. Coisas mais adultas, certo? Então é complexo. Eu sempre fico sem entender. Por exemplo, um filme. O cara vai fazer um filme do Deadpool, por exemplo, com a faixa etária para 10 anos de idade. Aí não tem violência no filme. Cara, nem criança vai assistir, nem adulto vai assistir. Ninguém vai assistir, certo? Agora, o Deadpool do jeito que é, aí todo mundo quer assistir. Criança, adulto, né? Adolescente. Todo mundo quer ver aquela violênciazinha extra. Que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria. E é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo. Mandou R$5. O Kaiba rasgou o dragão branco de olhos azuis do avô do Yuji. Isso é vilão. Isso é verdade. Na frente, na face dele. Valeu a SJ. Na face dele. E ainda meteu essa daqui, ó. Eu vim ver uma cara. Eu vim ver uma cara. Grande Kaiba, tá? Grande Kaiba. E Pegasus roubando a alma da galera. Pois é, era muito mais interessante, né? Esses temas. Complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, você tinha criaturas de efeito. Sendo que na versão original do mangá, acho que muita gente não sabe, mas a versão original do mangá do Yu-Gi-Oh!, o clássico, a primeira temporada, tinha morte, tá? Quando você perdia o duelo, que o cara levava sua alma pro reino da sombra, um negócio assim, você morria, literalmente você morria quando perdia o duelo. Aí quando teve a adaptação do desenho animado pra criança, aí eles não, né, tipo assim, não, o cara não morreu, a alma dele foi pra outro lugar, mas depois volta. Aí deram uma maneirada. Tem até o Bandit Kate, deixa eu ver aqui se eu acho. Yu-Gi-Oh! Mangá Bandit. Talvez tenha aqui. Ele morre. Ele morre brutalmente assassinado por ele mesmo. Que é o Pegasus aqui, ó. Certo? Né? Ele dá um balaço em si mesmo depois de tentar roubar o Pegasus, tá? Era bem mais violento. Aí no anime, né? Deram uma maneirada nisso aqui. Mas, tipo assim, deram uma maneirada, mas ainda fica um conteúdo um pouco menos infantiloide, né? Cartas de magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era fácil aprender a jogar o jogo. Era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX, o foco foram as fusões. O GX ainda é bom. Ainda é bom. Só que aqui começou a bagunçar, tá? Ao meu ver, até o GX era bom. A questão do jogo de carta. Mas depois disso aqui virou putaria, depois desse 5DS. Em 5Ds trocaram para os Synchros, em Zexal os monstros XYZ, Arquivi os pêndulos, Brains os links e você entendeu. As cartas que antes não passavam de uma linha de texto, agora eram quase mini bíblias. Olha isso, velho. Olha isso. O bagulho de uma linha pra uma redação do Enem, pô. Não dá, pô. Não dá.
Não dá. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média de letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Olha isso. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre cartas de duelo? Como é que eu faço? Eu mostro um guia de 55 páginas pra ele ler? Tá vendo? O guia tem só as regras básicas, tá? 55 páginas falando o básico. O básico. Não é que você vai ler as 55 páginas e vai entender tudo não, tá? Você vai entender o básico. Não faz sentido pra mim. O TCG. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. O Pokémon TCG não só conquistou muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem pra ele. Eu tava pensando é que atualmente em migrar. Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. RBR E isso Zoeira faz, mandou infelizmente... R$5. Acabei de maratonar 3 horas de GTA San Andreas com o melhor Handsome. Valeu, RBR. Pois é, vídeo do GTA San Andreas aí, tá? Qualidade. Qualidade. ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso pra montar um deck, como pra conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E... Exatamente. Como é que faz um duelo? Se pro cara pra explicar uma carta demora 2 minutos. É foda, viu, velho? Tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque... Qual é a graça? O cara, eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! Moderno porque é muito complexo. Mas ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar porque é complexo demais e ninguém quer ficar lendo redação do Enem pra cada carta. Né? Então é muito melhor um jogo mais simples que todo mundo joga do que um jogo extremamente complexo que ninguém joga. Né? A chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do aprendizado, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa de ser estranhamente engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Porém, isso estava se tornando tão apelão, cartas como Ash Blossom ou Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas Hand Traps. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas. O que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas.
É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha pra banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas pra muitas pessoas. Olha o tamanho da banlist, tá? Olha o tamanho. Isso aqui é só um pedacinho pequeno. Ó, louco. Então cartas clássicas e boas são jogadas pra fora por serem apelonas demais, pote da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! Consegue entender esse ponto. Mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem. Como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais atual. Mas ainda assim tem um grande terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. Sim. É verdade, viu? Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler... Ó, pra você comprar hoje um deck estrutural... Pra você fazer um deck minimamente... Eu tô falando, ó, minimamente. Presta atenção. Aí vai ter o Nerdola, vai dizer, haha, isso aí não dá pra comprar nenhuma carta boa. Não, eu tô falando um deck minimamente jogável num campeonatozinho local do seu bairro. Duzentão você compra ali, sei lá, 3 decks estruturais iguais, ou 2. E talvez uma ou outra carta por fora avulsa e consegue fazer um deck assim bem... certo? Bem marromeno. Se for deck meta, aí é mais do que R$1.000, certo? Eu tô falando um deck minimamente jogável, tá? Não tô falando um deck bom que vai ganhar nada, não. Todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses Estúdio preços. Zero mandou R$5. Hand, quando quero só brincar, uso o meu deck de Aromagico. Deck de magos que dá efeito que enche o saco. Mas pra ganhar mesmo, é o deck de Necro, que é chato pra excluir cartas do oponente. Nem sei o que é necro nem aromágico, tá vendo? É por isso que não dá pra eu jogar isso aqui mais. O cara tem que conhecer todos os arquétipos. Tem condições não, velho. Valeu, Estúdio Zero. 200... Não, ó, veja bem, ó. Se você chegar, se você quiser jogar hoje Yu-Gi-Oh!, tem um deck estrutural Yu-Gi-Oh! É Dragon... Tem um deck estrutural que ele é muito bom. Tipo, é possível você fazer um baralho... De novo, eu tô falando um baralho minimamente jogável. Esse aqui, ó. R$500. Tá errado esse preço aqui, tá? Tá errado esse preço aqui. Você consegue encontrar mais barato, eu acho. Esse aqui, ó. Né? Eu joguei com minha primeira esposa, tá? Eu comecei nesse vício quando eu comprei esse deck estrutural no meu primeiro casamento e o deck estrutural do DDD. Agora eu não lembro qual deles era. Um deck DDD, certo? DDD. E aí a gente jogava. Forcei ela a jogar. A gente jogou. E depois eu fiquei colecionando muito. Bom, não sei mais onde é que tá não, tá? Mas não é R$500 não, pô, isso aqui. Não é não, pô. Eu ainda tenho esse deck. Eu tenho muita coisa aí. Mas é isto. Certo? É caro. Ter avulso qualquer vai te custar mais de 20. Ela levou o deck, ela pediu. No divórcio, ela disse, eu quero meu deck de Yu-Gi-Oh! Disse, quer nada, velho. Vai embora, cala a boca. Aí ficou comigo mesmo. R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de R$600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Então assim, no final do dia, dá pra entender por que muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh!
O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção de cartas, não importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas antes R$8 num booster do que, sei lá. É foda, né, velho? Ei, bicho, tá barato o Pokémon, viu? Eu acho que eu vou colecionar isso aí, velho. Será que eu compro cartas de Pokémon? Não. 26. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh, né? Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh! Foi a primeira opção e eu sempre me diverti. Esse vídeo é um clássico, viu, cara? Esse carinha é muito massa, ó. Esse cara aí, ó. Nerdola Premium, tá? Muito com ela. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo. Mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo, sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000, e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar. F. Esse jogo ele poderia voltar a ser bom se a Konami fizesse tipo um novo formato que funciona só até certa coleção de carta. Mas ela não vai fazer isso, porque ela quer vender carta nova. Então, né? F. Isso nunca vai acontecer, não. F. Sobrou nada pro Yu-Gi-Oh, tá? Não sobrou nada. F. Yu-Gi-Oh, tá? Dito isto, tentarei organizar um campeonato de Yu-Gi-Oh aqui no canal, tá? Vou explicar por alto. Depois eu conto mais detalhes, tá? Master Duel valendo só deck estrutural dos personagens clássicos, sem essa palhaçada aqui de pêndulo e essas palhaçadas aqui, tá? Sem palhaçada, só trocação honesta. Faremos, tá? Vou organizar. Sem palhaçada. Se alguém jogar uma carta Link, jogar um Synchro XYZ, tá eliminado, certo? Sem baitolagem, só trocação honesta. No máximo, tá liberado fazer uma fusão, no máximo. Passou de fusão, tá banido, tá? É isto, organizaremos, tá? Organizaremos. Bom, é isto aí, tá? Tropia.